O topo de um vulcão inativo. É difícil imaginar as forças incríveis que estão trancadas além desta superfície tranquila. Mas estas são as forças que criaram toda a vida na Terra e que poderiam, no final, destruí-la. Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Uma única erupção pode escurecer os céus de continentes inteiros e mudar o seu clima por muitas gerações. Os vulcões mais potentes liberam milhares de vezes mais energia do que qualquer arma nuclear. Em 1815, cinzas do vulcão Tambora criaram poentes vermelhos brilhantes em todo o mundo durante 3 anos. Erupções maiores bloquearam o Sol por décadas, causando mudanças desastrosas ao clima do mundo e frequentemente levando espécies inteiras à extinção. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Por todo o seu poder de destruição, os vulcões também são as mais produtivas forças da natureza. Eles criaram muitos dos elementos dos quais dependemos para sobreviver. O ar que respiramos, minerais para o crescimento de plantas, até água. Sem os vulcões não haveria oceanos, nuvens ou chuva. Nosso planeta seria um deserto sem vida. Os vulcões trouxeram a vida, mas também podem tirá-la. Hoje, milhares de pessoas vivem à sombra de vulcões ativos. É fácil ignorar o perigo, esquecer que ele existe. Mas um vulcão ativo é uma ameaça mortífera. E seu poder é completamente assombroso. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Foi isso o que aconteceu ao movimentado porto pesqueiro de Heimeey, na Islândia, em 1973.
Subitamente, sem nenhum aviso, uma enorme fissura se abriu no limite da cidade e uma enorme erupção vulcânica começou. Em poucos dias, a lava e a chuva constante de cinzas negras tinham destruído e enterrado centenas de casas. Então, um fluxo de lava mudou de direção e ameaçou bloquear a entrada do porto, uma linha vital para o povo local que vive da pesca. Eles decidiram desafiar o vulcão. Eles não podiam impedir o fluxo, então tentaram desviá-lo. Eles trouxeram enormes bombas d'água e por vários dias borrifaram a lava com milhões de litros de água do mar. Por incrível que pareça, funcionou. A lava se solidificou, transformando-se numa parede que desviou o fluxo principal. A cidade e seu meio de vida foram salvos. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o Jaime. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. Este é o Monte Unzen, na ilha de Kyushu. Ele é um dos vulcões explosivos ativos que ameaçam o Japão. Em 1991, após 2 décadas de silêncio, ele entrou em erupção com espantosa violência e em 1993 entrou em erupção novamente. Na cidade de Shimabara, ao pé do vulcão, o dia se tornou noite enquanto vastas nuvens de cinzas encheram o céu. Reinava a confusão. Enormes quantidades de cinzas e rochas desceram a montanha. Esses fluxos de cinzas são a forma mais perigosa de erupção vulcânica. Chamam-se fluxos piroclásticos. Imagens feitas com infravermelho mostram que a temperatura dentro de um fluxo é de abrasadores 538 graus. Uma avalanche de cinzas, rochas e gás desce a montanha a velocidades de até 322 km por hora. Ela destrói tudo em seu caminho. A cidade também foi inundada por deslizamentos de lama quente, enquanto a pesada chuva se misturava às cinzas que caíam. Elas destruíram os sistemas de defesa e enterraram partes da cidade. Os habitantes de Shimabara sabiam dos riscos de se viver tão perto do vulcão, mas não estavam preparados para a incrível escala da erupção. Acima da cidade, o vulcão limpou as encostas da montanha, eliminando qualquer traço que indicasse que um dia houve pessoas ali. A apenas 322 quilômetros de Unzen encontra-se outro vulcão explosivo, o Sakurajima. O Sakurajima também é uma atração turística popular. As pessoas vêm de todo o Japão para admirar, a uma distância segura, o vulcão e os campos de lava de antigas erupções. O
O Sakurajima ainda está ativo. Por toda a ilha pode-se ver grandes casamatas de concreto usadas como proteção contra as bombas vulcânicas. Elas são pedaços de rocha pesando até 45 quilos, lançadas à distância de até 8 quilômetros da cratera quando o vulcão entra em erupção. E o Sakurajima entra em erupção com regularidade e selvageria. Este filme de pesquisa mostra uma enorme onda explosiva viajando a uma velocidade superior à da luz, saindo da cratera. Às vezes, a fricção entre as partículas de cinzas que estão em erupção criam grandes cargas elétricas e raios passam através da montanha. O Sakurajima é um vulcão tão perigoso que os cientistas foram muito além de seus esforços para monitorá-lo. Na lateral da parte alta do vulcão, eles perfuraram um túnel de quase 183 metros diretamente na montanha. Toda a montanha se expande e contrai enquanto a pressão dentro do vulcão se concentra e é liberada. Então, os vulcanólogos colocaram equipamentos em câmaras no fim do túnel para medir mudanças de nível, movimento e atividade sísmica. Os instrumentos são tão sensíveis que podem detectar movimento na montanha causado por uma só pessoa andando no túnel. Detectores sísmicos encontram-se espalhados por toda a ilha. Qualquer movimentação do magma sob a montanha causa pequenos tremores de terra, e os cientistas usam esta informação para mapear a maneira como o magma está se concentrando. Com o passar dos anos, eles aprenderam como o vulcão se comporta. Agora, eles podem dar um aviso de erupção com cerca de 20 segundos de antecedência. Em todo o mundo existem pelo menos 1.500 vulcões ativos. Antes de podermos prevê-los, precisamos entender como eles funcionam. Mas estudar vulcões é um trabalho perigoso, mesmo com vulcões relativamente dóceis do Havaí. Aqui eles pegam amostras das clarabóias, buracos na rocha acima dos rios de lava. A crosta da rocha perto da beirada é frágil e quebradiça, e um passo em falso pode levá-los para a morte. Não tão perto. Você pode se encontrar em situações onde depende dos seus sentidos, quando precisa estar consciente do que está vendo à sua volta o tempo todo. Sua visão, sua audição, tudo é importante, porque você não sabe o que pode acontecer em seguida. Os rios de lava sob essa crosta podem estar a mais de 1000 graus centígrados e liberar vapores sulfurosos letais. Os vulcanólogos sabem disso e aceitam os riscos. Mas, de vez em quando, os vulcões são mais perigosos do que qualquer um possa pensar. Trabalhar neles pode ser fatal. O professor Stan Williams é um geólogo cujo trabalho o leva muito para perto de vulcões ativos. Em 1993, ele liderou um grupo de vulcanólogos numa viagem para estudar o Galeras, um dos vulcões mais explosivos da Colômbia. Eu sou um vulcanólogo e quero estudar vulcões ativos porque eu acho que podemos aprender coisas muito especiais estando lá, no cenário das erupções. Enquanto a maior parte da expedição ficava na borda do vulcão, Stan levou um grupo de 12 pessoas para a cratera para coletar gás e outras amostras. Nos divertimos muito. Foram algumas horas de trabalho conjunto sem nenhuma impressão de perigo em comum. O vulcão é um grande objeto de estudos da ciência. Estamos conseguindo, estamos realmente trabalhando juntos.
Apesar do vulcão estar ativo, não havia erupções ou explosões há 6 meses. E então, subitamente, o chão começou a tremer. Eu gritei, precisamos sair daqui. E antes que alguém pudesse reagir, ele explodiu. Stan fez a única coisa que poderia fazer. Correu. Havia rochas tão grandes quanto TVs caindo à nossa volta. Tinha corrido uns 10 metros ou algo assim, não sei ao certo, antes que a primeira rocha grande me atingisse do lado da cabeça. Fez um buraco na minha cabeça, me deixou no chão. Então me recompus e corri talvez uns 10 metros antes que a próxima rocha quebrasse a minha perna esquerda e estilhaçasse a minha perna direita. As rochas quentes também tinham incendiado as roupas e a mochila de Stan. Suas pernas estavam quebradas e ele corria risco de vida. Então eu engatinhei para trás de uma rocha grande porque as rochas que voavam lateralmente eram as piores. Então eu tinha que me proteger atrás de alguma barreira. Enquanto os sobreviventes lutavam para ficar de pé, o Galeras entrou em erupção de novo. Quando a segunda erupção começou, eu realmente achei que era o fim. Mas não era o fim para Stan. 2 horas depois, ele foi resgatado. Mas outras 9 pessoas morreram naquele dia. Foi a explosão mais violenta que eu tinha visto em 5 anos, e ela matou. 6 cientistas morreram instantaneamente, 3 turistas foram mortos, e eu, por um acaso feliz, estive perto da morte, mas não morri. Stan escapou por milagre. Nos 3 anos seguintes, ele foi submetido a 16 cirurgias. Mas seu corpo se curou e em 1995 ele voltou ao Galeras. Eu me lembro bem de quando eu vi Galeras de novo. Desci do avião e lá estava Galeras no fim da pista. E ele é como um monstro que deu um duro danado para me matar. E nós ficamos ali e falamos sobre a morte durante algumas horas. E eu sobrevivi e agora voltei. A explosão do Galeras matou 6 geólogos e 3 turistas. Mas em termos vulcânicos foi pouco. Quando o Monte Santa Helena entrou em erupção em 1980, cerca de 4 quilômetros cúbicos da montanha se desintegraram em cinzas. Várias centenas de quilômetros quadrados de florestas foram devastados e mais de 60 pessoas morreram.